Pediatra, deixa eu adivinhar uma coisa aqui. Você ama atender no consultório, adora acompanhar o crescimento e desenvolvimento das crianças, ama conversar com as famílias, mas quando o assunto é CNPJ, nota fiscal, imposto, alíquota, parece que bate uma trava, né? Ou pior, você nem sabe se tá fazendo certo e vive com medo de dar ruim com a receita, com o contador, com o fluxo do mês, enfim. Se você sente esse friozinho na barriga aí, sempre que escuta a palavra gestão, fica aqui comigo nesse vídeo porque hoje a gente vai falar sobre a base de tudo, a gestão fundamental do seu consultório. Eu vou te mostrar de uma forma prática os passos essenciais que todo pediatra precisa seguir para ter um consultório legalizado, saudável e com uma estrutura que funcione, mesmo que você esteja começando nesse momento. Se você ainda não me conhece, eu sou a Gabi, pediatra, neonatologista e pediatra de consultório e uma das fundadoras aqui do PDC, o nosso querido pediatra de consultório. E aqui, neste canal, a gente te ensina de forma prática a puericultura, a gestão e o marketing que você, pediatra, precisa para se tornar uma referência no seu consultório. Então, já sabe, né? Se inscreve aqui e ativa as notificações para você ser lembrada toda vez que um vídeo novo estiver disponível e toda quarta-feira tem conteúdo novo por aqui. A primeira coisa que você precisa entender é que o seu consultório é sim uma empresa, mesmo que seja só você atendendo. Mesmo que o consultório funcione dentro de uma salinha alugada por hora, mesmo que você atenda 1, 2 vezes na semana, se você recebe por consulta, se você organiza sua agenda, se você paga coworking, se você emite recibo ou nota, parabéns, você está empreendendo. Meu Deus, eu tô empreendendo, meu Deus, eu sou uma empreendedora, mas eu não sei nada disso. Sim, ser um empreendedor é algo muito legal, algo muito notável, mas tem um porém. Empreender exige uma estrutura, exige um conhecimento que muitas vezes não é passado pra gente. E essa estrutura toda, ela começa por algo que muita gente ignora e que você não vai mais ignorar a partir de hoje, que é o CNPJ. Então, a lição número 1 desse vídeo é de que sim, você precisa ter um CNPJ para ser um pediatra de consultório. E a boa notícia é que ele pode ser bem simples, tá? Um CNPJ de microempresa, com regime tributário de Simples Nacional. Simples o quê? Gabi, você tá falando grego pra mim. Calma. Por muito tempo na minha vida, isso foi grego pra mim também, tá? Até eu entender que certas coisas outras pessoas são capazes de fazer infinitamente melhor do que eu. E, gente, olha só, a contabilidade é um excelente exemplo disso. Mas não é qualquer contador. O primeiro passo é a gente procurar um contador que entenda da realidade médica. Gente, isso faz toda a diferença, pode acreditar em mim. Porque empreender como médico, num consultório ou clínica, vendendo serviço, é completamente diferente de empreender vendendo um produto, por exemplo. São coisas bizarramente diferentes. E essas peculiaridades são o que ditam quanto de imposto a gente vai pagar, como funciona a tributação, quais são os nossos direitos e deveres enquanto donos desse CNPJ, porque esse contador, ele vai te orientar, por exemplo, na escolha do seu CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, ou seja, gente, é um código que define a atividade principal da sua empresa. CNAE é isso. Sabe quando você vê algum colega com alguma empresa médica chamada Fulano de Tal Serviços Médicos LTDA, sabe? Gente, isso não é só o nome, ele também tem um CNAE de serviços médicos. E cada atividade que a gente vai exercer com um CNPJ exige um CNAE específico. E por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, se você quer dar aula numa empresa de educação médica com o seu CNAE só de médica, você não pode. Provavelmente, inclusive, a empresa que vai te contratar, ela não vai aceitar isso, porque a sua empresa ela não está registrada nos órgãos regulamentadores como apta para fazer essa atividade, para exercer essa atividade. É louco, né? Nunca na vida, gente, eu achei que eu iria entender disso. Que dirá dar uma aula sobre isso, né? Vou gravar um vídeo sobre isso. Mas a Juliana, minha contadora, desde que eu me formei, desde sempre, e ela, inclusive, professora do módulo de gestão do PDC, ela me ensinou tudo isso direitinho, juro.
Ju, um beijo pra você, viu? Salvou minha vida várias vezes. Mas olha só, tem um outro detalhe. O CNAE, ele vai definir também quanto você vai pagar de imposto. E aqui vai uma dica de ouro, gente. O CNAE certo, ele pode reduzir muito a alíquota que você está pagando. A maioria dos pediatras vai se enquadrar ali no CNAE de atividades médicas ambulatoriais, que permite optar pelo anexo 3 do Simples Nacional, onde a alíquota inicial, ou seja, o percentual que você vai pagar de imposto em cima do valor que você cobra na consulta, pode ser de 6%. Dependendo do seu faturamento, dependendo da sua estrutura de pessoal, enfim. Mas para isso, tem um detalhe, né, que muita gente esquece, que é a gente precisa ter um prolabore e uma folha de pagamento. Ou seja, precisa pagar para si mesma como médica e registrar, ou pelo menos contribuir com o INSS da secretária ou da pessoa que te ajuda, tá? Esse simples detalhe, gente, se ele for ignorado, ele pode jogar a gente para um outro anexo, do anexo 3 para o 5, por exemplo, e a nossa alíquota ela vai para 15% ou mais. E aí, no fim do mês, sobra quase nada, mesmo com o consultório cheio. É bizarro, né? Mas isso é uma coisa que, sem brincadeira, 70% dos médicos não faz ideia. Então, por favor, tenha um contador de confiança para chamar de seu. E bom, já que a gente está falando sobre contabilidade, vamos falar sobre nota fiscal? Porque se você tem um CNPJ, saiba que você vai emitir nota fiscal, é obrigatório. E cada prefeitura vai ter o seu sistema, mas normalmente tudo é feito pela internet. Você pode emitir de forma manual ou pode usar um sistema de gestão que vai automatizar isso para você, mas o importante é emitiu nota, pagou imposto. Por isso que a gente precisa fazer as coisas de maneira certinha, tá? E cobrar o valor da consulta e o paciente pagar e a gente emite nota para eles pedirem reembolso. Então precisa controlar essa receita bruta, entender qual que é o nosso teto de faturamento ali dentro do Simples Nacional para não estourar e acabar indo para outro regime tributário sem perceber. E aí você vai me perguntar, Gabi, mas eu atendo só um dia na semana, ainda assim vale a pena ter CNPJ? Gente, sim, na maioria dos casos sim, porque além de pagar menos imposto, só para vocês terem ideia, tá? O imposto tributado na declaração de pessoa física é de 27,5%. Na pessoa jurídica, como a gente viu, num cenário muito bom pode chegar a 6% e num cenário ruim em 15%. Ou seja, ainda assim vale a pena porque a gente paga menos imposto, mas além de pagar menos imposto, a gente ainda consegue emitir nota para os planos poderem reembolsar os pacientes, fechar contrato com empresa, fazer parceria, organizar a vida financeira com clareza, porque, gente, a regra número 1 de todo empreendedor é separe a pessoa física da pessoa jurídica, sempre. E se você ainda está no CPF, emitindo recibo, saiba que, além de você pagar mais imposto do que deveria, você ainda está correndo um risco jurídico, principalmente se você ultrapassar os 28.500 e poucos reais por ano, que é o teto para isenção do imposto de renda. E uma outra coisa que muita gente esquece é que abrir empresa é uma vez só. Mas fazer gestão da empresa, gente, é todo mês. Então, aqui eu vou te dar agora um passo a passo prático para que você consiga colocar em ação, pelo menos aí nesses próximos dias, o que você precisa fazer. Então, primeiro, se você ainda não tem um CNPJ, vai logo procurar um contador que entenda de saúde, de medicina, e já pergunta sobre o CNAE, sobre o CNPJ, sobre tudo, sobre a alíquota. E depois, defina aí como você vai fazer essa organização financeira mensal. Pode ser com uma planilha simples no Excel, com um sistema, enfim, X, com a ajuda de contador. Mas, gente, precisa acompanhar entrada, saída, imposto, prolabore, tudo. É importante que você saiba ali, ó, na ponta do lápis, na vírgula, quanto entra e quanto sai todos os meses, até para você conseguir enxergar de maneira geral se o seu consultório tem dado lucro ou não, tá? Ou quanto falta para você chegar nesse objetivo. Terceiro, criar uma rotina de emissão de notas e conferência dos impostos pagos. Gente, mesmo que o contador cuide disso, é importante você saber o que está acontecendo, afinal o consultório é seu. Tá? Então, você, sua secretária, enfim, tem que ter uma rotina para fazer isso. E quarto, começar pequeno, mas começar certo. Você não precisa ter uma clínica gigante para ter uma empresa organizada, tá? Ou para se preocupar com isso. O que importa aqui é que, desde o início, você precisa olhar para sua prática com profissionalismo, com seriedade. É uma empresa e precisa ser separado da pessoa física. Porque o pediatra que quer viver de consultório, ele tem que entender que cuidar da gestão é tão importante quanto cuidar do paciente. E não adianta só estudar puericultura, gente. Tem que estudar gestão também. Inclusive, quando a gente começou o PDC,
Óbvio que ele começou como um curso de puericultura, né? Porque essa é a grande deficiência que a gente tem no nosso meio, nem na residência, nem na faculdade. A gente não é ensinado a puericultura do dia a dia de consultório, principalmente de consultório particular, que é outra realidade. Então, a gente sai da residência perdido, né? As mães chegam na nossa frente, a gente paga mico, a gente não sabe do que elas estão falando, elas perguntam umas coisas que não faço ideia de como responder isso. Então, sim, o PDC ele surgiu para preencher, para conseguir melhorar a nossa formação nesse sentido, tá? Mas não é só isso. A gente foi vendo ao longo da minha trajetória no consultório, ao longo da trajetória da Julie no consultório, que foi muitos anos, uma década antes da minha, a gente percebeu que os mesmos problemas, as mesmas dúvidas, as mesmas queixas que ela tinha com relação a essa parte de empreender como pediatra, eram as queixas que eu tinha, mesmo uma década depois, mais de uma década depois. Então, o que isso significou pra gente? O que isso mostrou pra gente? Que, de novo, o médico não sabe cuidar do próprio dinheiro. O médico não sabe empreender. Ele não sabe separar a pessoa física da pessoa jurídica. Os conhecimentos de gestão, e agora focando aqui no pediatra, os conhecimentos de gestão na pediatria, eles são pequenos para não dizer nulos, gente. E é justamente por isso que a gente desenvolveu a metodologia do PDC baseada em tudo isso. Hoje, a metodologia do PDC, que a gente chama de metodologia CGM, ela engloba justamente os 3 pilares mais importantes para que um consultório se mantenha. De novo, não adianta você ser o melhor pediatra do mundo se você não souber gerir o que está entrando, se você não souber cuidar do seu negócio. E detalhe, não adianta você ser o melhor médico do mundo se as pessoas não souberem que você existe. Então, quais são os nossos 3 pilares? Conhecimento, C, de conhecimento de puericultura, G, de gestão, isso que a gente está falando nesse vídeo, e M, de marketing, porque você precisa, sim, saber se divulgar, óbvio, de maneira ética, de maneira respeitosa, mas você precisa entender que os pacientes precisam te conhecer para chegar até você e para que você possa fornecer o melhor atendimento, tá? Então, é exatamente por conta disso que os pilares do PDC são esses. E se você ainda não conhece o PDC, tem um link aqui na descrição do vídeo em que você preenche um formulário e alguém do nosso time entra em contato com você para te contar absolutamente tudo o que você precisa saber. Ó, garanto que são alguns minutinhos que você vai passar preenchendo e que vão valer muito a pena. Agora, eu quero saber uma coisa aqui de você, aqui nos comentários. Você já tem CNPJ? Você já sabe qual que é o seu CNAE? Você já emite nota ou você ainda está no recibo, pagando 27,5% de imposto? Se esse vídeo, ele te ajudou de alguma maneira, eu sei que é um assunto complexo, mas se te ajudou a organizar os pensamentos, pelo menos um pouquinho, já deixa seu like aqui, compartilha com alguém que tá aí na mesma situação que você, morrendo de medo de falar dessa palavra, gestão. Meu Deus, não, gestão não. Gente, não é nenhum bicho de 7 cabeças. A gente só tem medo daquilo que a gente não conhece. Então, a gente passa a resolver os nossos medos quando a gente passa o quê? A enfrentá-los, a conhecer e a estudar sobre assuntos que não são assuntos habituais, né, do nosso cotidiano. Então, não se preocupem, porque com estratégia sempre dá certo. E não esquece, tá? Ativa o sininho aqui das notificações. Se você não está inscrito ainda no canal ou inscrita, se inscreva, porque toda quarta-feira a gente tem muito vídeo novo, muito conteúdo legal para você.